Gente, tudo bem? Vamos pintar mais um Bobbie Goods? Estou utilizando novamente as canetas da loja Shen, que são da marca Shenhui. Elas são um estojo com 120 cores. E eu vou tentar fazer degradê, tá? Nesse desenho. Eu comecei com um tom azul bem clarinho e passei para o segundo tom aí que eu consegui mais próximo desse azul. Eu percebi que ela começou a ficar manchada, e aí eu comecei a ficar voltando pra tentar tirar aquela marcação, e ela solta muita tinta, eu não sei se é tinta ou é álcool, tá? E aí a folha começou a enrugar, a folha começou a querer ficar fina e rasgar, sabe? Porque essa folha aí do Bobbie Goods, ela não é muito grossa, né? Aí eu voltei ali tentando dar uma melhorada. Eu ia usar 3 tons, eu até desisti, porque eu acho que ia piorar a situação ali. Aí eu fiz o que deu, né, gente, pra tentar melhorar, porque tava ficando muito manchado. E assim, ficou um pouco manchado, mas não ficou horrível. E era um espaço grande, né, vocês podem ver aí. Então, eu tentei aí arrumar. Só que o que acontece? Eu percebi que é uma área grande e fui tentar fazer outro degradê ali nas plantinhas. Daí eu testei de outra forma, né? Não é que às vezes o produto é ruim, é porque a gente ainda não aprendeu a utilizá-lo. Então eu peguei um verde com um tom mais amarelado e um verde escuro. Só que eu passei esse verde todinho ele primeiro, depois eu vi com um tom mais escuro e fiz um degradê. Perceba que dessa forma, e não sei também se é porque o lugar é menor, né? A caneta não chega a secar, ele ficou bem melhor. Então, ali na parte verde, eu fiquei bem satisfeita com o degradê. No céu, gente, sinceramente, não gostei. Eu achei que ficou muito manchado. Lembrando que eu não sou profissional da área de artes aí. Eu sou só uma pessoa que tá utilizando esses desenhos para colorir como hobby, tá? Então, o que que eu fiz? Aí eu comecei a pintar essas plantinhas, né? Eu peguei 2 tons de verde, um mais escuro e um mais claro. E eu percebi que em lugares menores o degradê faz bem, a tinta mistura bem, sabe? Só que eu acho que quando ela seca, eu tava até com o ventilador ligado e desliguei, porque eu achei que era o ventilador que tava secando a tinta muito rápido aí no céu. Mas mesmo desligando, esse degradê do céu não ficou muito bom. Também não sei se é a mistura de azul, né? Porque nas misturas de verde ficou muito bonito. Quando, lá no finalzinho, eu vou tentar fazer mistura de tom rosa também pra gente ver como funciona. Então, o verde, ele se misturou bem. Nessas plantinhas, eu não fiz mistura, só passei 2 tons de roxo, 2 tons de azul e 2 tons de rosa. E nas folhas também não fiz degradê, tá? Eu fiz aquela sombra mais blocada. Agora, nesse vestidinho aí que vocês estão vendo, eu tentei fazer outro degradê pra ver como o rosa se comportava, pra ver se manchava. Lembrando, gente, que é uma área bem menor que o céu, tá? E aí ela ficou um pouco manchada, mas não tão perceptível como o céu lá, que dá pra ver aí na gravação as manchas, tá? Eu fiz ela com um tomzinho meio rosado e fiz um rosinha e degradê nas orelhinhas, mas bem clarinho, quase que não dá pra perceber. E fiz ela desse tom mais rosadinho. Já lá no outro personagem, eu quis colocar um tom mais tom de menininho, né? Porque é uma menininha e um menininho aí que eles estão... eu imagino que seja num jardim, né, fazendo um piquenique. Porém, gente, eu não queria fazer verde esse fundo, porque eu queria testar mais tons e eu também queria testar algumas texturas. Então, eu tentei fazer textura de terra nesse fundo. Eu peguei um tom de marrom, um marrom mais avermelhado, e passei todo no fundo, que é o tom mais claro. Depois, eu vim com um tom de marrom médio, um marrom mais escuro, mais puxada para terra mesmo, menos vermelho aí que esse tom mais claro que eu coloquei. Primeiro eu fiz, né, com esse mesmo tom várias bolinhas, depois eu peguei esse tom médio, comecei a fazer bolinhas e com um tom mais escuro eu fiz bolinhas. Então, gente, foi quase um ano aí para fazer essas bolinhas. Tentei fazer essas bolinhas, né, como se fossem as sombras, então onde eu imaginava que teria sombra,
Lembrando, gente, que eu não sou profissional, ainda estou aprendendo, né, essa sombra, onde colocar e tal, que muitas das vezes depois que eu coloquei a sombra que eu percebo que eu coloquei no lugar errado, mas eu não quero quentura de cabeça, de ter que falar, ai, nossa, tem que ficar perfeito. Não, eu quero pra descansar, né, descansar do trabalho nosso aí. Então, eu coloquei 3 tons de marrom aí nessa terra. Tentei pensar onde tinha sombras para colocar mais bolinhas, né? E é isso. E aí foi isso que eu fiz nessas terras, que eu pensei. Quando eu começar a pintar a mesa, eu queria também que ela fosse de madeira, né? E eu não poderia escolher esse tom de marrom, então eu peguei um marrom bem clarinho. E assim, o que, que eu percebi, gente? Que essas canetas, para fazer essa textura que eu vou fazer aí na mesa de madeira, que eu peguei esse tom marronzinho meio alaranjadinho, eu percebo que aquela sensação de madeira, ela fica bem mais visível do que fazer, por exemplo, com as canetas da Ohuhu, porque ela marca, né? Você dá para perceber que ela seca mais rápido. Não sei o que acontece, mas a tinta ela marca. Então, esse degradê aí, que é para aparecer essas marcações da madeira, ficou muito, muito bonito. Apareceu super. Vocês vão perceber que dá para ver até na gravação que está de longe, que vai dar para ver aí essas marcações. Então, o que que eu fiz? Riscos aleatórios, esperava um canto secar, ia para o outro e voltava, esperava secar, voltava, até sumir toda a parte branca aí do fundo dessa mesa, tá? Então, eu finalizei toda essa parte aí da madeira com esse mesmo tom, tá? Não troquei, usei para fazer a madeira um tom só, até finalizar toda essa parte branca. Aí, gente, essas louças aí de cima, eu não queria que elas fossem coloridas, porque eu achei que já tinha muita cor. Então eu peguei um tom de azul bem, mas bem clarinho mesmo, e passei nas louças. Já nesse suporte aí que está os doces, eu fiz como se ele fosse de metal, tá? E nas louças, como se fossem louças brancas, tá? Fiz ali como se ele estivesse tomando um café, um tom de marrom bem escuro. E por último, eu pintei essa parte aí de roxo, né? Que é essa almofada que ela tá sentada. E utilizei a caneta branca para fazer alguns detalhes, bem pouquinhos, porque eu já tinha feito o efeito de iluminação. E aí, gente, o que é que vocês acharam? Comenta!